Pessoal, hoje a gente vai falar sobre Roma, tá? A civilização romana, ela foi muito importante nessa época, também culturalmente falando, beleza? Ela se localizava ali na região da Península Itálica, tá? A região do Lácio, que a gente chama, beleza? E para a gente entender a formação dela, ela se deu por migrações de vários povos, tá? A Península Balcânica estava muito povoada naquele tempo, então as pessoas seguiram para a Península Itálica. Foi um tempo que houve uma dispersão dos povos lá naquela região, tá? Então, tem gente que acredita na parte da mitologia, tá? Então, ela tem duas explicações da sua formação, a mitológica e a historiográfica. A historiográfica, que é histórico-científica, fala que foi uma migração dos povos indo-europeus, que os etruscos, os latinos, se fundiram lá com os povos locais, que eram os lactônios, e formaram o povo de Roma, beleza? Os etruscos, que se localizavam ao norte, eles tinham forte cultura militar, poderio militar e tudo mais. Os latinos, que se localizavam mais ao centro, eles deixaram a questão da língua, o latim. E a questão da mitologia vem da parte grega, beleza? Então, características fortes de Roma aí: o militarismo, a língua, que é o latim, e a mitologia, tá? Assim a gente junta e entende de onde que veio essas características fortes de Roma. Então, assim, gente, quando a gente fala da origem mitológica, que começa aí, né? A gente tem a história de Rômulo e Remo, tá? São dois irmãos. Como é que é essa história? O pai deles, Enéas, foi assassinado. Se acreditava que Enéas era filho da deusa Vênus, tá? Numa época em que a política romana passava por grandes disputas familiares, tá? Isso vai se estender sempre ali. E daí Rômulo e Remo foram jogados no rio Tibre, tá? Por seu tio da mãe deles, beleza? Que tem toda uma história por trás, se vocês quiserem pesquisar, eu não vou falar porque fica muito extenso, eu vou só resumir, tá? Então foram jogados nesse rio e com o auxílio dos deuses, esses bebês chegaram até o Palatino, onde foram acolhidos e amamentados por uma loba, tá? Até um pastor encontrá-los e criá-los como seu próprio filho, beleza? Como seus próprios filhos. Depois de adulto, Rômulo e Remo se dirigiram até Alba e assassinaram o rei culpado por ter separado eles da mãe deles. O reino de Alba desapareceu, beleza? E das fontes de informações, mas é possível que tenha persistido e mais fragilizado pela crise política que teve lá. Não há fontes que atestem que os gêmeos tenham governado a cidade, tá? Mas aí Rômulo e Remo decidiram fundar a própria cidade, tá? Na região do Lácio, no Alto Palatino, na planície do rio Tibre. Não é Tigre, tá, gente? É rio Tibre. No ano de 753 a.C., acredita-se que foi por essa data, tá? Aí foi da onde Remo tinha o desejo de criar a cidade de Monte Aventino, e não no Palatino, onde foram encontrados por Fausto. Quem era Fausto? Era o pastor que encontrou os dois e criou os dois, beleza? Para Rômulo, essa atitude era vista como desrespeitosa para as fronteiras sagradas, segundo o que ele acreditava, né? Então, recorreram aos auspícios divinos para chegar nessa decisão.
os sinais foram ambíguos, tá? Ou seja, não bateu as ideias e os gêmeos acabaram fazendo o quê? Brigando, aonde Rômulo acabou matando Remo, beleza? Então, o que aconteceu? Com a morte de Remo, Rômulo fundou Roma. Como aqueles povos acreditavam muito na mitologia, a parte ali de Rômulo matar Remo não foi algo visto como ruim, tá? Mas foi algo que tornou Rômulo vitorioso, ou seja, estava acima de algo humano, era algo sobre-humano, tá? Então, como ele descendia, os dois eram filhos, né? De Marte e descendiam de Vênus, então eles eram semideuses, digamos assim, aquilo foi visto como algo certo, era o que tinha que acontecer. Daí vem a origem mitológica de Roma. Questão de localização. Roma se localizava num local estratégico, tá? Ela foi constituída às margens do rio Tibre. Seu litoral era banhado pelo mar Mediterrâneo a leste, tá? E havia acesso para o Mar Negro ao norte, tá? Então, seus vizinhos eram os etruscos e outros vizinhos territoriais eram os sabinos e os sicilianos. Um adendo sobre a Sicília, pessoal. A Sicília, na segunda diáspora grega, muitos gregos foram para a Sicília. Então, assim, ó, tem gente que pega fotos ali da Sicília, ou até tem vestibulares que já colocaram questões com fotos de monumentos da Sicília, e daí o aluno vai lá, opa, é da Sicília? Então é monumento romano, tá? É um templo romano. Não, são templos gregos, tá? Porque os gregos na segunda diáspora foram para a região da Sicília. Então, muita atenção quando se fala em Sicília, em questões, tá? Eu vou botar uma questãozinha para vocês aí essa semana no quiz. Agora, pessoal, vamos entrar na monarquia, tá? Roma ela é dividida em três. A história da civilização romana é dividida em três períodos. Monarquia de 753 a 509 a.C., República de 509 a 27 a.C. e Império de 27 a 476, tá? 27 a.C., 476 depois de Cristo, beleza? Então a gente começa na monarquia. Monarquia nessa época tinha um comércio fervoroso, cujo modus operandi foi assimilado pelos etruscos. Por quê? Modus operandi é a forma como funcionava muito bem. Foi um comércio que teve uma prosperidade muito rápida, tá? Isso entre os séculos 8 e 6, beleza? E os etruscos, eles povoaram grande parte ali de Roma, né? Foi um povo que influenciou demais Roma. Então, eles implementaram aspectos na cidade como a construção de canais de drenagem. Naquela época, isso era algo muito fantástico, né? Não se tinha templos e até mesmo um sistema de esgoto. Então, olha só a evolução nessa parte aí, né? Era uma organização muito boa, tá? A sociedade romana no período monárquico era organizada da seguinte forma. Os patrícios estavam ao topo, que eram os detentores de terra, os nobres. Era uma classe dominante que promoveu a ocupação inicial das terras romanas. Abaixo dos patrícios, a gente tinha os plebeus, que eram artesãos, comerciantes, camponeses, que tinham pequenas propriedades rurais, não eram grandes, eram pequenas, e era uma classe intermediária do sistema. Era a maioria da população, mas ainda assim não possuía direitos políticos. Tinham os clientes. Quem eram os clientes? Eles prestavam serviços, tá? Eles viviam sob a proteção de patronos, ou seja, a proteção dos patrícios, beleza? Normalmente eram aqueles que estavam quase ou já estavam até sendo escravizados por dívidas. E por último, a gente tinha os escravos, que eles eram ou plebeus endividados
ou, na maioria, prisioneiros de guerra, beleza? Então, assim, ó, o modo de produção em Roma era o modo escravista. O que é o modo escravista? É o modo qual o ser humano é visto como uma ferramenta, tá? E não como um ser humano. Então, ele é uma ferramenta de trabalho. Para conseguirem esses escravos, então, eram a classe pequena ali que era trabalhadores, mas que eram endividados porque não conseguiam pagar os impostos, né? Então viravam escravos por dívidas e prisioneiros de guerra eram feitos de escravos. Agora prestem atenção, tá? O rei, ele concentrava os poderes executivo, judicial e religioso, tá? Para governar Roma, o rei contava com o apoio dos chamados curiatas, ou seja, era uma assembleia romana, que representavam as famílias da aristocracia patrícia, beleza? A função deles era elaborar leis, ratificar a eleição dos reis, que se sucediam no poder. Também tinha o Senado. O Senado era o quê? Era um conselho de anciões. Era o outro braço importante no governo, tá? A gente não vai botar o braço direito, beleza? Composto também apenas por patrícios, tá? Mas eles tinham uma função bastante importante. Se por um acaso acontecesse alguma coisa ali que ameaçasse essa organização, eles tinham a função de barrar certas leis apresentadas pelo monarca. Então, o monarca ele não tinha o poder absoluto, eles barravam, tá? E barramentos de outros grupos também, beleza? Então, o Senado ele era muito importante ali, era uma organização bem como é que eu vou dizer, bem pensada naquela época em Roma. Contudo, pessoal, essa monarquia caiu quando a aproximação dos reis com a plebe não agradou o Senado, beleza? Não agradou principalmente os patrícios, tá? Por fim, os reis foram tirados do cenário romano, beleza? A gente tem um rei que exerce o seu poder, mas que em certo momento ele perde o seu poder para a base aristocrata, que sustenta ele, tá? Então, aí você entende a limitação do poder do rei até ali, tá? Dando início a uma nova era onde o poder não vai ser mais dirigido a um rei, tá? Mas por alguns poucos, que é a base que predomina ali, tá? No lugar do último rei etrusco de Roma, que foi o Tarquínio, conhecido como Tarquínio Soberbo, os patrícios acordaram de colocar 2 magistrados em seu lugar. Então não era mais um, era 2, tá? Para ter certeza que nada vai ser centralizado. Chamados de cônsules romanos. Então a gente entra na República. Período chamado República para a gente estudar, mas não que era conhecido como República lá. República quer dizer coisa pública. Então, pessoal, o período da República ele vai demarcar o quê? A força do Senado em detrimento da concentração de poder na mão dos reis, que a gente já viu que não era absoluto, beleza? Então, o Senado, aí ele vai ser mais importante que o rei, tá? Foi o Senado que dominou o cenário republicano, apesar de que, em termos executivos, o poder ficou a cargo dos magistrados, tá? Mas foram termos executivos, mas que eram reservados aos patrícios. Então, os cargos de magistrados eram reservados aos patrícios. Então, o poder ainda ficou na mão deles, tá? Então, isso marca o quê? Um período de ruptura e hegemonia dos patrícios nos cargos públicos, tá? Aos pouquinhos, as outras classes vão ganhando espaço.
A política romana, gerida pela classe aristocrática nos seus primórdios, tá? Começou a enfraquecer no período republicano. A gente vai dar início a uma série de crises aí, tá? Pela crescente desigualdade entre os plebeus e os patrícios, que começavam a se revoltar, gerando uma série de atritos ao longo do século V ao século IV a.C., tá? Essas revoltas tiveram os frutos de algumas conquistas dos plebeus, conquistas em aspas, tá? Entre aspas, por quê? Porque nem todas foram cumpridas, como já é de praxe, tá? Que conquistas foram essas? Os tribunos da plebe, ou seja, os plebeus podiam se eleger como representantes, tá? Tendo como função convocar reuniões, propor leis e até mesmo vetar o Senado. Então, se tivesse alguma decisão ali que eles não gostassem, eles poderiam acabar com essa decisão, algo que prejudicasse seus interesses. As leis licínias, que foi uma lei promulgada pelo Senado, que tornava obrigatória a ocupação anualmente de um plebeu nos 2 cargos disponíveis a cônsul, tá? Então aí eles começam a ganhar espaço ali na política e acabava com a escravização por dívidas. Mas será que isso acabou? Enfim. Beneficiando quem? Os plebeus, que eram os maiores afetados na época da escravização. E a lei Canuleia são as três características mais importantes que se cobram em provas, tá? Que a lei Canuleia permitiu o casamento entre plebeus e patrícios, que até então não era permitido, tá? Nisso se beneficiou duas camadas da sociedade, tá? Os plebeus, que daí podiam casar com, né, os patrícios ali, e os patrícios que naquela época já não tinham tanto poder, então se juntava a família, beleza? E também é importante falar a lei das 12 tábuas, eis aí a mais cobrada em provas, tá? Era uma série de leis que já existiam lá, mas pela primeira vez foi documentada, tá? Favorecendo bastante a igualdade entre duas classes conflitantes, plebeus e patrícios. O fato das leis passarem a ser escritas favoreceu o quê? O afastamento de atos arbitrários por parte dos patrícios. Vamos adentrar agora em alguns cargos, tá? Que constituíam a República Romana. Por quê, professora? Porque também é cobrado em provas, tá? O Senado lidava com leis e supervisão dos magistrados, era um cargo vitalício, tá? Sendo juntamente com os cônsules o cargo mais importante da República, beleza? A magistratura tinha privilégios, que certas ações de interesse público passavam só por eles. Então, era necessária determinada renda para atuar nesse cargo, então não era qualquer um que era magistrado. O cônsul, ele tinha o poder executivo, tá? E eles tinham um mandato de 1 ano. Se houvesse guerra ou calamidade, o poder era passado a um ditador que teria poder absoluto pelo período de 6 meses. Olha o medo que eles tinham do poder se concentrar em uma pessoa só. Eles vetavam isso, eles barravam assim, sempre, beleza? A Assembleia Popular, ela votava as leis e se responsabilizava pela escolha dos cônsules, beleza? Então é importante a gente saber que existia Assembleia Popular nessa época ali. O protetor, ele administrava a justiça romana. O edil, ele conduzia a cidade através de serviços públicos, tá? Então, ele era também um cara que
ele estava ali presente, ele estava ali circulando, ele estava conduzindo. O censor, ele fazia a contagem das pessoas e de suas rendas, então ele fazia uma censura, ele censitava, tá? Já tinha divisão de classes sociais e tudo mais, além de vigiar a conduta da população. E o questor, por último, ele era responsável pelas questões contábeis, beleza? Então ele cobrava impostos e custódias de bens patrimoniais ali de Roma, tá? Então, gente, pessoal aí que quer fazer direito, o direito é uma das maiores contribuições que a gente teve de Roma, tá? Várias leis atuais e códigos foram fundamentados a partir das leis romanas e da forma de organização deles. Isso é muito importante vocês saberem. Mas aí o que acontece? Começa a se ter um período de instabilidade. Por quê? Porque começa a haver uma política expansionista. Patrícios tinham terras, beleza? Uma parte ali dos plebeus começou a enriquecer e não tinha terras, porque a escravidão por dívidas tinha teoricamente acabado, tá? E eles foram se ocupando com comércio, entre outras atividades. Mas e daí o que aconteceu? O que o Senado ali, os reis, toda a Assembleia Popular e toda essa organização política pensou? Vamos para expansão territorial. Olha só que jogada boa, pessoal. Por quê? Porque com a expansão territorial, quem não tem terra, vai ter terra. Mas para isso vai ter que fazer o quê? Vai ter que ir para a guerra. Beleza? Quem tem terra e quer mais terra, vai ter mais terra. Tá? Então, é um círculo que uma coisa vai levando a outra. Então, o que aconteceu? A política expansionista foi intensificada no período da República. Grandes potências do Mediterrâneo, como Macedônia e Cartago, ficaram de frente com Roma, tá? Essa última que eu acabei de falar resultou nas guerras púnicas, no qual os fenícios que fundaram Cartago e eram conhecidos pelos romanos, os cartagineses queriam manter o forte comércio marítimo que existia na região, mas os romanos acabaram por liquidar os cartagineses. Então, assim, eles acabaram ficando ali com o mar Mediterrâneo, tá? Os romanos conseguiram, expandindo as suas fronteiras, tá? Já, né, após a conquista dos cartagineses, Cartago tinha um grande domínio desse mar com os territórios da África com a Península Ibérica. Então é bom a gente lembrar disso, tá? Roma não se contentou só com isso e quis ampliar isso. Então, o exército romano se expandiu para o Oriente, onde conquistou os reinos da Macedônia, que tinha o grande império de Alexandre o Grande, tá? Mas já se encontrava enfraquecido pelas guerras contra o Egito e a Síria, beleza? Daí surgiu uma investida bélica, uma investida militar muito grande, chamada de Nosso Mar, tá? Que cai bastante em provas, no qual faz referência ao controle total do mar Mediterrâneo. Muito importante isso. Roma conseguiu o controle do mar Mediterrâneo. O que aconteceu com isso? Aumentou o prestígio de Roma, mas também aumentou a corrupção no governo, tá? Que já existia. Isso gerou muitas revoltas, até porque também patrícios, plebeus foram lá para as guerras, mas óbvio que os plebeus não ganharam nada. Eles falaram lá que iam ganhar terras, isso e aquilo, não ganhou nada, eles não cumpriram, tá? Roma não cumpriu com o que tinha falado. Então, isso deu muitas revoltas,
muitos conflitos ali e gerou o quê? Uma aliança entre escravos e estrangeiros, tá? Escravos até então prisioneiros de guerra, beleza? A maior das revoltas foi comandada por Espartaco, entre 73 e 71 a.C. A fim de acalmar os ânimos, foi implantado na República, tá? Ó, presta atenção nisso daí. O chamado triunvirato. O que é isso, professor? Uma aliança formada por 3 políticos, tá? Essa é a mais famosa das alianças e cai muito em vestibular. Beleza? É composto por Crasso, Pompeu e Júlio César. Marquem bem esses nomes dessa aliança. Crasso, Pompeu e Júlio César, tá? O que aconteceu? Júlio César eliminou os seus rivais, beleza? Aí se destaca Júlio César e se consolidou como ditador. Vocês lembram o medo que eles tinham de ditador? Beleza. O Senado estipulava o limite de 6 meses para a atuação do ditador. Mas o que aconteceu? Ele acabou maquiando vários problemas ali com obras públicas e se manteve no poder por mais tempo. Como Roma nunca quis ditador e nunca quis o poder em uma pessoa só, o que fizeram? Assassinaram Júlio César, tá? E daí veio o segundo triunvirato, formado por Lépido, Marco Antônio e Otávio. Otávio desbancou a galera toda, tá? Fez um governo de oposição, beleza? E esse momento marca o fim da República Romana e resulta no início do seu império. Então, pessoal, para a gente se localizar aqui com relação ao império, tá? Estima-se que no auge de Roma, ela concentrava cerca de 21% da população mundial. Então, era uma cidade superpovoada, tá? É muito importante saber disso, professora, por quê? Para entender os acontecimentos. O império a gente divide em 2 fases, o Alto Império e o Baixo Império. O que é o Alto Império? É o auge do esplendor romano, tá? Que vai até o século III depois de Cristo. E o Baixo Império são as crises, tá? É quando tudo começa a dar errado e acaba com o Império Romano, que acontece ali entre o século III e o século V depois de Cristo, beleza? Então, no Alto Império, quem que era o imperador? Otávio, gente, aquele que acabou com a República, tá? Ele ganhou vários títulos de Augustus, que significava majestoso, consagrado, divino, tá? Ele promoveu a fortificação e a tranquilidade de Roma, tá? Ou seja, um período da paz romana, ou Pax Romana, que todo mundo conhece. Promoveu alianças que agradaram os aristocratas, a ala militar, e fomentou a cultura das estradas, a construção das estradas e diques, tá? Isso foi muito bom naquela época, porque uma cidade super povoada precisava de quê? Comércio, beleza? Então isso ajudou bastante. Para apaziguar as questões e para agradar também as classes baixas, o que ele fez? A política do pão e circo. Então, começa aqui, tá? Igual tem na história do Brasil, beleza? Então, ele alimentava as massas e dava divertimento a elas, beleza? Então, Otávio Augusto morreu em 14 depois de Cristo. 4 dinastias passaram para o controle depois que ele morreu, tá? A dinastia Júlio-Claudiana, de 14 a 68 depois de Cristo, que passou Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, marcada por atritos com o Senado. A dinastia Flaviana, 68 a 96, que foi Vespasiano, Tito e Domiciano.
a força militar surge junto aos imperadores e abafa o Senado, tá? Então o Senado foi deixado de lado nessa época. A dinastia Antonina de 96 a 193, tá? Ou seja, passou Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo, marcada pela prosperidade e lógica conciliadora, então eram os pacificadores, tá? Com exceção de Cômodo. Cômodo entrou ali para fazer a discórdia, para acabar com a paz. E a dinastia Severo, tá? Seria o sétimo Severo, Caracalla, Macrino, Heliogábalo, Severo e Alexandre, tá? Severo e Alexandre, desculpa, é um só. Ele montou as crises internas, tá? Eles e gerou pressões externas, tá? Então, esse movimento de luta e de crises fez com que o imperador tivesse forças de propulsão. O poder subiu para a cabeça, digamos assim, beleza? Mas isso não vai funcionar em Roma. Então a gente entra no Baixo Império. No Baixo Império, o povo romano, a civilização está muito marcada pelas crises do fim da última dinastia de Severo, tá? Da dinastia Severo. Então, o que acontece? Esse período é chamado de anarquia militar. Não se tinha um critério muito fidedigno para a sucessão do trono, tá? A hereditariedade não valia mais nessa época. Então, cada imperador atual indicava o seu sucessor. Mas uma grande parcela não concordava com isso, tá? O que culminava em vários assassinatos. Então, nessa época, a gente teve vários assassinatos, tá? Estima-se que de 235 até 284, 26 imperadores que ocuparam o trono, tá? 24 foram assassinados durante o seu período de regência, beleza? Então, para vocês verem o que aconteceu nesse período, tá? Do Baixo Império. Após a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi cindido em dois, ou seja, ele foi quebrado, foi repartido em dois, a fim de gerenciar melhores frontes, ou seja, vamos dividir para ficar mais fácil de administrar e acabar com essa loucura aí, tá? Foi isso que eles pensaram. Aos filhos de Teodósio foi incumbida a missão de Arcádio. Ele ficou com o Império Romano do Oriente, tá? A capital desse Império Romano do Oriente era Constantinopla, tá? Já era muito importante nessa época. Já Honório, que era o outro filho de Teodósio, ficou com o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, tá? Marquem bem esses nomes. Roma e Constantinopla. Então, Oriente, Constantinopla, Ocidente, Roma. O problema era que essa repartição não contribuiu muito para a logística. Então, ao longo dos anos, tá? Foi ficando... O Império Romano do Ocidente foi ruindo, tá? Foi caindo em decomposição, vamos dizer assim. Com a deposição do imperador Rômulo Augusto. Por parte de quê? Invasores germânicos. Então, o povo germânico aí, os Érulos, acabaram ruindo o Império Romano do Ocidente. Isso causou problemáticas, né? Para acontecer, até acontecer que esse império fosse ruído. Ou seja, a desconcentração do poder político, tá? Ocorreu naquela época.
aumentando a fome por interesses próprios, ou seja, o imperador ali, ele tinha direito a tudo, tá? A corrupção, a logística entre os dois eixos foi prejudicada, tá? Eram dois locais diferentes, comandados por pessoas diferentes, tá? Escassez da mão de obra escrava, então com a diminuição das guerras não se tinha mais de onde tirar escravos. As funções vitais, problemas agrícolas foram muito prejudicados, por quê? Porque não tinha a produção, não tinha mão de obra. A falta de oportunidade nas cidades fizeram com que tivesse um êxodo urbano, as pessoas passaram a ir para os campos, tá? As massas começaram a arrendar as terras de proprietários, cada vez mais se via partições de pequenas propriedades que eram grandes passaram a ser pequenas. Com essa saída para o campo, a coleta de impostos desmoronou. Então, assim, a crise econômica foi muito forte. A queda das populações das cidades enfraqueceu o militarismo, não tinha como se pagar militares, né? E favoreceu o quê? A invasão dos bárbaros. Isso acabou com o Império Romano. Então, a queda do Império Romano se deu por essas características que eu acabei de falar. Por hoje é isso, pessoal, tá? Eu sei que é um pouco grande, mas não tem como não falar desses fatos. Quando a gente fala de Roma, eu falei para vocês os mais importantes fatos, tá? Porque a história é muito grande mesmo, tá? Mas é o que vocês precisam para fazer as provas. Eu foquei principalmente no Enem e nas provas de maiores vestibulares, então essas são as questões que mais caem, tá? E também tive que focar em contar um pouco da história para o entendimento do assunto, beleza? Curte aí, ativa o sininho, se inscreve no canal e amanhã tem mais conteúdo e assim por diante aqui para vocês. Valeu!